Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, provimento conjunto número 93 de 2020. Então, nós paramos aí no capítulo 2 das Escrituras Públicas, artigo 182. A escritura pública é documento público notarial, dotado de fé pública e força probante plena, em que são acolhidas declarações sobre os atos jurídicos ou declarações de vontade inerentes a negócios jurídicos para os quais os participantes devam ou queiram dar forma legal. Parágrafo primeiro. As escrituras públicas podem referir-se a situações jurídicas com ou sem conteúdo financeiro. Parágrafo primeiro. Consideram-se escrituras públicas relativas a situações jurídicas com conteúdo financeiro aquelas cujo objeto tem repercussão econômica central e imediata, materializando ou sendo parte do negócio jurídico com relevância patrimonial ou econômica, com a transmissão, a aquisição de bens, direitos e valores, a constituição de direitos reais sobre eles ou sua divisão. Parágrafo terceiro. É vedada a lavratura de escritura pública que tenha por objeto a guarda de crianças ou adolescentes para fins de adoção, antes disposto nos artigos 13, parágrafo único, 28 e 39 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, devendo-se, nesse caso, orientar os interessados a procurar a vara da infância e juventude. Então, vou deixar aqui destacado que é vedada. Opa, desculpa, por algum motivo falhou aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Que isso, gente? É vedada a lavratura de escritura pública que tem por objeto a guarda de crianças ou adolescentes. Então, vou deixar aqui marcado, só que em vermelho. Vamos lá, mais um pouquinho. Parágrafo 4º. O pródigo, com o procurador, poderá praticar atos notariais, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, observada eventual limitação imposta na decisão judicial. Artigo 183. A escritura pública deve conter os seguintes requisitos, além de outros exigidos por lei. Então, os requisitos das escrituras públicas. Data e local de sua realização, indicando a serventia em que foi lavrado e o respectivo endereço eletrônico. 2. Nome e qualificação completa de participantes, que seja pessoa natural, indicando nacionalidade, estado civil, profissão, endereço e lugar de domicílio, documento de identificação com menção ao número do CPF, ainda com a indicação se casado, a data e a serventia do livro, da folha e o termo do casamento e o número da matrícula do assento, do regime de bens adotado, com menção expressa à serventia, ao livro e à folha onde foi lavrado o pacto antinupcial, se houver, e ao nome do cônjuge com sua qualificação completa. 3. Nome, endereço e lugar de sede, número do CNPJ, menção ao registro mercantil ou civil das pessoas jurídicas e a indicação da representação de participante que seja pessoa jurídica, ainda com os dados constantes do inciso 2 desse artigo, no que couber, em relação à pessoa natural representante. 4. Nome e qualificação completa do procurador, se houver, com menção à data, ao livro, à folha e à serventia em que tenha sido lavrado o instrumento público de procuração e, se houver, de subestabelecimento, assim como a data da certidão de seu inteiro teor, quando não se tratar do traslado. 5. Nome e qualificação completa, na forma do inciso 2 desse artigo, de representante ou de assistente em caso de incapacidade plena ou de capacidade apenas relativa de participante, transcrevendo o alvará de autorização judicial ou mencionando em breve relatório com todas as minúcias que permitam identificá-lo, o que também se aplica no que couber ao suprimento judicial de consentimento. 6. Reconhecimento de identidade e capacidade dos comparecentes, incluída a legitimidade da representação, se for o caso. 7. Declaração de vontade dos participantes. 8.
Referência ao cumprimento de exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. 9. Declaração de ter sido lida em presença dos comparecentes ou de que todos a leram. 10. Assinatura de todos os comparecentes e do tabelião de notas, seu substituto ou escrevente, encerrando o ato. Parágrafo 1º. Se algum dos comparecentes não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo, devendo constar o motivo da assinatura a rogo, podendo a pessoa capaz firmá-la por mais de um comparecente, se não forem conflitantes seus interesses. Parágrafo 2º. A pessoa que assinar a rogo deverá, preferencialmente, ser reconhecida e confiada daquele que não puder ou não souber assinar e ser alheia à assinatura da serventia. Parágrafo 3º. É recomendado colher, se possível, a impressão digital no polegar direito de quem não puder ou não souber assinar, com os cuidados técnicos necessários à obtenção dos traços nítidos. Impossibilitada a colheita do polegar direito, poderá ser colhida a do esquerdo, ou em outro dedo da mão, ou ainda do pé, fazendo-se constar referência do dedo sucedâneo. Parágrafo 4º. Se algum dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, participará do ato tradutor público como intérprete, ou, não havendo na localidade tal profissional outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimentos bastantes. Parágrafo 5º. Não podem ser admitidos como testemunhas na escritura pública: 1. Os menores de 16 anos. 2. Os analfabetos. 3. Os que não tiverem discernimento para os atos da vida civil, nos termos do artigo 228 do Código Civil. 4. Os cegos e surdos, quando a ciência do fato que lhes seja testemunhado dependa dos sentidos que lhes faltam. 5. O cônjuge, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade, de algum dos participantes, salvo em se tratando de signatário a rogo ou nos casos afetos ao direito de família. Parágrafo 6º. Caso a escritura pública seja passada ou recebida por procurador, é obrigatória a apresentação do original do documento de mandato, não sendo necessário, todavia, o reconhecimento de firma do tabelião ou escrevente que assinou a procuração por tabelião da comarca. Parágrafo 7º. Se a procuração houver sido outorgada há mais de 30 dias, deverá ser exigida do interessado a certidão de interior do instrumento de mandato, a qual poderá ser solicitada pela serventia em que esteja sendo lavrado o ato às expensas do interessado. Parágrafo 8º. Quando o Estado civil for inerente à legitimação das partes para o ato, como nas escrituras que tenham por objeto a transferência de bens imóveis, instituição de direitos reais ou cessão de direitos sobre imóveis, renúncia de direitos sobre imóveis ou herança, escrituras de inventário, extremação, entre outras, será necessário, se for o caso, a indicação, dois pontos. 1. Da data do casamento, os respectivos livros, folhas e termo de regime de bens adotado, com menção expressa à serventia, livro, folha, onde foi lavrado o pacto antinupcial, se houver, e ao nome do cônjuge com a qualificação completa. 2. Da data da separação ou do divórcio. Parágrafo 9º. Por ocasião da lavratura de escrituras públicas, de escrituras e procurações, deverá ser aberto cartão de autógrafo para fins de cadastro dos envolvidos ou, se necessário, atualização do cartão de autógrafo já existente, com exceção dos atos praticados de forma eletrônica. Parágrafo 10. Para a lavratura de escrituras e procurações em meio eletrônico, deverá ser utilizada obrigatoriamente a plataforma do e-notariado, com a realização de videoconferência notarial para a captação da vontade das partes e coleta das assinaturas digitais nos termos do Código Nacional de Normas, não sendo considerada diligência a realização de videoconferência para a lavratura dos atos eletrônicos. Artigo 184. É imprescindível ao outorga do cônjuge
em qualquer escritura que tenha por objeto a alienação ou oneração de imóveis, salvo se o casamento for no regime da separação total de bens, assim entendida como separação de bens resultantes do pacto antinupcial ou se, sob o regime da participação final nos aquestros, houver no pacto antinupcial expressa convenção de livre disposição de bens particulares. Isso aqui eu vou até deixar marcado aqui, ó, que é imprescindível ao outorga do cônjuge em qualquer escritura que tenha por objeto alienação ou ordenação de bens imóveis. Deixa eu marcar aqui. Eu também vou deixar marcada essa expressa convenção aqui de livre disposição dos bens particulares nos casos do pacto antinupcial no regime da participação final nos aquestros. Beleza. Parágrafo único. Se o imóvel a ser alienado ou onerado tiver sido objeto de pacto nupcial, deve ser feita referência à escritura pública que o contiver e seu registro imobiliário, caso exista. Artigo 185. Nas escrituras relativas a imóvel que não possua matrícula, mas que possua transcrição no registro imobiliário, é necessário identificar inconfundivelmente seu objeto nos seguintes termos. 1. Sendo um imóvel urbano constituído mediante a referência à sua espécie, logradouro, número da edificação, número do lote de terreno e da quadra, situação que mencione o bairro, distrito, município, comarca e estado da federação, área, dimensões, confrontações e designação cadastral, se houver. 2. Sendo lote de terreno urbano vago, mediante referência a número, quadra, bairro, distrito, município, comarca, estado e federação, área, dimensões, confrontações e designação cadastral, se houver, bem como a indicação se ele está do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a distância métrica da edificação ou esquina mais próxima. Artigo 186. Nas escrituras relativas a imóvel urbano já matriculado, para o efeito de seu registro ou de averbação, desde que não tenha havido alteração, é suficiente descrever o objeto com as indicações de sua especificidade e localização, conforme sua descrição na matrícula, cujo número deve ser expressamente mencionado. Deixa isso aqui marcar também. Imóvel urbano já matriculado, é suficiente a localização. Deixa eu azul aqui, beleza. Artigo 187. São requisitos documentais inerentes à regularização de escritura pública que implica transferência de domínio ou de direitos relativamente a imóveis, bem como constituição de ônus reais. Então, quais são os requisitos? 1. Apresentação de comprovante de pagamento do imposto de transmissão, havendo incidência, salvo quando a lei autorizar o recolhimento após a lavratura, fazendo-se, nesse caso, expressa menção ao respectivo dispositivo legal. 2. Apresentação de certidão física expedida pelo município ou pela União ou comprovante de quitação dos tributos que incidam sobre o imóvel. Só fazendo uma correção aqui, a apresentação de certidão fiscal. Deixa eu só deixar marcado aqui. Apresentação de certidão fiscal expedida pelo município ou pela União. Deixa eu deixar marcado. Foi? Foi. Ou pela União. Beleza. 3. No caso de imóvel matriculado, é suficiente a apresentação da certidão atualizada de interior da matrícula, cujo prazo de eficácia para esse fim será de 30 dias, observado o parágrafo 8º desse artigo. 4. No caso de imóvel ainda sob o regime de transcrição, é necessária a apresentação da certidão de registro imobiliário antecedente em nome do transmitente, acompanhada de certidão de ônus reais, assim como a certidão de ações reais e de ações pessoais repersecutórias relativas ao imóvel, podendo, a critério do interessado, ser substituída pela certidão de situação jurídica do imóvel, cujo prazo de eficácia para esse fim seja de 30 dias. Parágrafo 1º. A apresentação da certidão fiscal expedida pelo município
exigida nos termos do inciso 2, primeira parte desse artigo, pode ser dispensada pelo adquirente, que, neste caso, passa a responder, nos termos da lei, pelos débitos fiscais, caso existentes. Parágrafo segundo. A apresentação de certidões a que se refere os incisos 3 e 4 deste artigo não exime o alienante ou o onerante da obrigação de declarar na escritura, sob responsabilidade civil e penal, a existência de outras ações reais ou pessoais persecutórias relativas ao imóvel, assim como os outros ônus reais incidentes sobre ele. Parágrafo terceiro. É dispensada a exigência de apresentação de certidões dos distribuidores judiciais para fins de lavratura de escrituras relativos à alienação ou oneração de bens imóveis. Parágrafo 4º. No caso do imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCD ou ITCMD, somente a apresentação da declaração de bens e direitos contendo a respectiva certidão de pagamento ou desoneração emitida pela Secretaria da Fazenda, Cefaz, atende ao previsto no inciso 1 deste artigo, sendo, no entanto, insuficiente apenas a demonstração da guia documento de arrecadação estadual, DAI, de pagamento do imposto, nos termos da Lei Estadual número 14.941, de 29 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o imposto sobre a transmissão, causa-mortes, doação e quaisquer bens ou direitos, ITCD. Parágrafo 5º. O tabelião de notas deverá orientar o interessado sobre a possibilidade de obtenção das certidões mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo para maior segurança do negócio jurídico. Parágrafo 6º. Os tabeliões de notas e os oficiais de registro civil contribuição notarial, antes da prática de qualquer ato notarial que tenha por objeto bens imóveis ou direito a eles relativos, exceto nas escrituras de testamento, deverão consultar a base de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a CENIB, consignando o ato notarial, o resultado da pesquisa e o respectivo código gerado, hash, dispensando o arquivamento do resultado da pesquisa em meio físico ou eletrônico. Parágrafo 7º. A existência de comunicação de indisponibilidade não impede a lavratura de escritura pública representativa de negócio jurídico que tenha por objeto a propriedade ou outro direito real sobre o imóvel de que seja titular a pessoa atingida pela restrição, inclusive a escritura pública de procuração, devendo, contudo, constar no instrumento em que as partes foram expressamente comunicadas da existência da ordem de indisponibilidade e que poderá ocorrer a impossibilidade de registro do direito no ofício de registro de imóveis enquanto vigente a restrição. Isso aqui eu vou deixar destacar também, que a existência de comunicação de indisponibilidade não impede a lavratura de escritura pública. Ela não impede. Entretanto, é fundamental que conste expressamente as comunicações da ordem de disponibilidade e que pode ter restrições para fins de registro. Vamos seguir mais um pouco. Parágrafo 8º. O tabelião deverá, na hipótese de lavratura de escritura, apenas com a apresentação de certidão de inteiro teor da matrícula, consignar a existência ou inexistência de ônus e ações incidentes sobre o imóvel. Então, vou ler novamente. O tabelião deverá, na hipótese de lavratura de escritura, apenas com a apresentação de certidão de inteiro teor da matrícula, consignar a existência ou inexistência de ônus e ações incidentes sobre o imóvel. Artigo 88. Nas escrituras públicas de transferência de direitos relativos a unidades autônomas de condomínio edilício, a prova de quitação das obrigações do transmitente para com o condomínio será feita mediante apresentação de prova documental ou declaração do próprio transmitente na forma e sob as penas da lei. Então, aqui a gente vai destacar também a prova da quitação das obrigações do transmitente para com o condomínio. Isso aqui também é um requisito importante na transferência de bens imóveis.
relativa em unidades autônomas de condomínio edilício. Artigo 189, 189. São requisitos documentais de legitimação necessários para a segurança jurídica da escritura pública. 1. A apresentação de documentos de identificação pessoal dos comparecentes, observado o disposto no artigo 183, incisos 2 a 5 deste provimento conjunto. 2. Apresentação de traslado ou certidão de escritura pública de procuração de seu subestabelecimento, se houver, ou de certidão extraída pelo oficial de registro de títulos e documentos que contenha procuração lavrada por instrumento público ou equivalente em país estrangeiro, traduzida se necessário. 3. A apresentação de cópia autêntica dos atos constitutivos atualizados da pessoa jurídica que habilitem o representante, bem como a certidão de registro dos referidos atos, expedida há, no máximo, 30 dias. 4. Apresentação no original de alvará judicial que habilite o autorizado à prática de determinado ato por si ou como representante ou assistente. Então, aqui eu vou deixar destacar também que a apresentação no original de alvará judicial. 5. Nos casos em que o Estado civil for inerente à legitimação das partes para o ato, conforme parágrafo 8º do artigo 183 desse provimento conjunto, a apresentação, então será necessária a apresentação de a. Certidão de casamento do outorgante ou outorgado que se declarar casado. B. De certidão de casamento com averbação de separação ou divórcio do que se declarar separado ou divorciado. C. De certidão de óbito do cônjuge sem o prazo de validade para que se declarar viúvo, dispensada sua apresentação quando o óbito já tiver sido anotado no nascimento ou no casamento. D. Certidão de nascimento do outorgante ou do outorgado que se declarar solteiro. 6. Apresentação do instrumento de mandato em via original para a lavratura de escritura pública de subestabelecimento. Parágrafo único. As certidões mencionadas nas alíneas A, B e D do inciso 5 deste artigo devem ter sido expedidas há no máximo 90 dias, devendo as partes declarar, sob as penas da lei, que seus conteúdos permanecem inalterados. Então, deixa eu só marcar aqui esse A, B e D. Então, A, B e D. 90 dias. Deverão ser expedidos no máximo em 90 dias. Beleza. Seguindo mais um pouquinho. Artigo 190. São requisitos documentais legitimadores indispensáveis à lavratura de escritura pública que impliquem alienação a qualquer título de imóvel ou de direito a ele relativo, assim como sua a oneração. Em se tratando de empresa alienante ou devedora, a apresentação de certidão negativa de débito expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB, e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, referente a todos os tributos federais e a dívida ativa da União, o DAO, por elas administradas. Parágrafo primeiro. Independente das certidões a que se refere o caput deste artigo, a alienação ou oneração a ser feita por empresa que explore exclusivamente a atividade de compra e venda ou locação de imóveis, desmembramento, loteamento de terreno, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda, desde que o objeto da traslação ou oneração esteja contabilmente lançado no artigo circulante e não conste que nem tenha constado do ativo permanente da empresa, fato que deve estar expresso na escritura. Parágrafo segundo. Para os fins do disposto no caput desse artigo, consideram-se empresa a sociedade, associação, fundação, a firma individual e o contribuinte individual empregador. Parágrafo terceiro. A declaração de que não é empregadora, feita pela pessoa jurídica alienante, sob as penas da lei e consignada expressamente na Escritura, dispensa a apresentação de certidão negativa de débito expedida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil e pela PGFN, referente aos tributos federais e a DAO por elas administrados.
Parágrafo 4º. A apresentação de certidão positiva de débitos com efeito negativa para fins de legitimidade de lavratura de escritura pública, a apresentação de certidão negativa. Então, aqui é importante destacar também que, mesmo que não tenha certidão negativa, tenha a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa para fins de legitimidade de escritura pública, a apresentação da certidão negativa. Parágrafo 5º. A impossibilidade de obtenção de certidão negativa de débitos em meio eletrônico não impede a lavratura de escritura pública, devendo o tabelião de notas advertir as partes sobre os riscos inerentes ao ato, consignando essas advertências na escritura. Parágrafo 6º. Nas aquisições de imóveis por empresário individual, não obstante a ausência de personalidade jurídica, o ato deverá ser realizado por escritura pública, com anuência do cônjuge ou companheiro. Parágrafo 7º. Nos casos do parágrafo 6º desse artigo, a escritura será lavrada em nome da pessoa física, com a cláusula da destinação do bem à atividade empresarial. Artigo 191. O tabelião é obrigado a manter na serventia os documentos e as certidões apresentados no original, em cópia autenticada ou em cópia simples conferida com o original, mencionando-os nas escrituras, podendo o arquivo ser feito em meio físico, digital ou por microfilme. Capítulo 3. Das Escrituras Públicas de Cessão de Direitos Hereditários. Artigo 192. Para a lavratura de escritura pública de cessão de direitos à sucessão aberta, o tabelião de notas deve certificar o adquirente e nela consignar que a cessão compreende não só o quinhão ou a cota ideal atribuível aos cedentes dos bens, mas também, proporcionalmente, as dívidas do espólio até o limite das forças da herança. Parágrafo 1º. É imprescindível a anuência do cônjuge do herdeiro cedente, salvo se o casamento for sob o regime da separação convencional de bens ou se, sob o regime da participação final nos aquestos, houver, no pacto antinupcial, expressa convenção de livre disposição dos bens particulares. Parágrafo 2º. O tabelião de notas fará constar da escritura que eventuais direitos posteriormente conferidos ao herdeiro cedente em consequência de substituição ou de direitos de acrescer se presumem não abrangido pelas seções, não abrangido pela seção. Parágrafo 3º. Na escritura de cessão de direitos hereditários, o tabelião de notas fará constar que o cessionário deverá habilitar o título no procedimento de inventário. Parágrafo 4º. É possível a promoção de inventário extrajudicial por cessionário de direitos hereditários, mesmo na hipótese de cessão de parte do acervo, devendo a cessão parcial observar o disposto nos parágrafos do artigo 187 desse provimento conjunto. Parágrafo 5º. Para a lavratura da escritura pública de cessão de direitos hereditários, seja a título gratuito ou oneroso, devem ser apresentados os comprovantes de quitação dos tributos incidentes, conforme previsão na legislação estadual ou municipal, os quais devem ser arquivados na serventia. Então, é importante destacar aqui, devem ser apresentados os comprovantes de quitação sobre os tributos incidentes. Artigo 193, 193. É ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seus direitos hereditários sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Parágrafo 1º. É válida, independentemente de autorização judicial, a cessão de bens da herança considerados singularmente, se feita em conjunto por todos os herdeiros e pelo cônjuge meio, ou ainda pelo único herdeiro, hipótese em que deva constar da escritura o que o cessionário está ciente dos riscos de a cessão ser absolvida por dívidas pendentes. Parágrafo 2º. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, também é possível a descrição do bem integrante do quinhão cedido se a descrição constituir cláusula na qual sejam informados de forma meramente enunciativa os bens sobre os quais preferencialmente deverão incidir os direitos hereditários. Parágrafo 3º.
O tabelião de notas deverá alertar os contraentes sobre a possibilidade de constar na escritura de cessão de direitos hereditários cláusula resolutória, em caso de ser frustrada a expectativa sobre determinado bem. Artigo 194. A renúncia de direitos hereditários somente pode ser feita pura e simples, em favor do montemor. Parágrafo 1º. A renúncia em que se indique beneficiário constitui cessão de direitos hereditários e deve observar a forma prevista para este ato, seja a título gratuito ou oneroso. Parágrafo 2º. Para a escritura de renúncia de direitos hereditários pura e simples em favor do montemor, é imprescindível a anuência do cônjuge do herdeiro renunciante, salvo se o casamento for sob o regime da separação convencional de bens ou se sob o regime da participação final nos aquestos houver no pacto antinupcial expressa convenção de livre disposição dos bens particulares. Artigo 195. Nas cessões de direitos hereditários onerosas a terceiros estranhos à sucessão, deverá constar da escritura a previsão do direito de preferência dos demais cordeiros e ou meeiros sobreviventes, nos termos do artigo 1794 do Código Civil. Capítulo 4 das Escrituras Públicas de Aquisição de Imóvel Rural. Artigo 196. Aplica-se na escritura pública que implique a alienação a qualquer título de imóvel rural ou de direitos a ele relativo, assim como sua ordenação, as normas constantes do artigo 182 a 191 desse provimento conjunto, observado o disposto nesse capítulo. Artigo 197. Nas escrituras relativas a imóvel cuja matrícula esteja pendente de abertura, mas que possua transcrição anterior, é necessário identificar inconfundivelmente seu objeto mediante a referência à área, a denominação e a localização, devendo ser mencionados o distrito, o município, a comarca, o estado da federação, as divisas e as confrontações e a designação cadastral. Parágrafo único. Nas escrituras que tenham por objeto imóvel rural já matriculado que não esteja sendo desmembramento ou fundido com outros, é suficiente a indicação da denominação, localização, área e do documento de matrícula, sendo dispensada sua descrição perimetral. Artigo 198. São requisitos indispensáveis da escritura pública que implique alienação a qualquer título de imóvel rural ou de direitos a ele relativo, assim como sua oneração. 1. Apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CCIR, mais recente emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, devendo ser transcrito na escritura o código, o modo rural e a fração mínima de parcelamento. 2. Apresentação dos comprovantes de quitação da taxa de serviços cadastrais, se essa informação não constar do próprio CCIR. 3. Apresentação dos 5 últimos comprovantes de pagamento referentes ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, ou certidão negativa relativa ao ITR expedida pelo órgão federal competente, ressalvados os casos de inexigibilidade e dispensa previstos no artigo 20 da Lei número 99.393, de 19 de dezembro de 1993, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, sobre pagamentos de dívida representada por título da dívida agrária e da outras providências. 4. Apresentação da certidão negativa de débitos expedida conjuntamente pela Receita Federal e pela PGFN da pessoa jurídica alienante e da pessoa física alienante, caso esta última seja empregadora ou, se a pessoa física não for empregadora, declaração expressa nesse sentido sob sua responsabilidade civil e criminal. 5. Observância da descrição georreferenciada nos termos e hipóteses previstos na Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001, que altera o dispositivo da Lei número 4.947, de 6 de abril de 1966,
5.868 de 12 de dezembro de 1972, 6.015 de 31 de dezembro de 1973, 6.739 de 5 de dezembro de 1979, 9.393 de 19 de dezembro de 1996 e dá outras providências. E nos casos, nos seus respectivos decretos regulamentadores. 6. Apresentação do recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, CAR, emitido por órgão nacional competente, esteja ou não a reserva legal averbada na matrícula imobiliária, fazendo-se expressa referência na escritura pública ao número do registro e à data do cadastro constante daquele documento, salvo se essa informação já constar na matrícula. 7. Prova de adoção da forma normativa de suas ações no caso de sociedade anônima adquirente de imóvel rural que tenha por finalidade: 1. Dedicar-se ao loteamento rural. B. Explorar diretamente áreas rurais. C. Ser proprietário de imóveis rurais não vinculados às suas atividades estatutárias. 7. Apresentação do documento de informação e apuração do ITR, o DIAT, ressalvadas as hipóteses de isenção ou imunidade previstas em lei. Parágrafo 1º. Apresentação de certidão positiva de débitos com efeito negativa equivale para fins de lavratura de escritura pública à apresentação da certidão negativa. 2. Todos os documentos apresentados para fins de lavratura de escritura pública serão arquivados na serventia conforme disposto no artigo 191 deste provimento conjunto. Parágrafo 3º. Mesmo que o imóvel não esteja georreferenciado, a escritura pública poderá ser lavrada, advertidas as partes expressamente de que o georreferenciamento prévio é condição para o registro do título e no cartório de registro de imóveis competentes. Parágrafo acrescentado pelo provimento conjunto 142 de 2025. Esse parágrafo terceiro tem alteração em função de uma legislação que prorrogou o georreferenciamento para 2029. Depois vale a pena ler essa lei específica. Artigo 199. A alienação de parte ideal de imóvel rural somente será instrumentalizada pelo tabelião de notas se o imóvel integral possuir todos os documentos necessários à sua alienação e sua área não for inferior ao módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento, prevalecendo a de menor área, bem como se não houver localização, demarcação ou divisão da parte ideal. Parágrafo único. Se o tabelião de nós verificar que, na realidade, existem fundados indícios de fraude ao disposto no caput desse artigo, de modo a configurar ocupação irregular do solo, recusará a prática do ato mediante a nota fundamentada. Vou deixar isso aqui marcado também, que me parece muito importante. Artigo 200. O tabelião de notas, ao lavrar a escritura pública de aquisição ou arrendamento de imóvel rural por estrangeiro, observará os seguintes requisitos legais, sendo possível o negócio jurídico: a pessoa física residente no Brasil, a pessoa jurídica autorizada a funcionar no Brasil. 3. Com autorização ou licença de autoridade competente, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 201 desse provimento conjunto. Parágrafo 1º. Os contratos de arrendamento de imóvel rural serão necessariamente formalizados por escritura pública. Então, aqui eu vou destacar também que os contratos de arrendamento rural serão necessariamente formalizados por escritura pública. Então, isso aqui é um requisito do contrato de arrendamento para imóvel rural. Quando for celebrado por, então, quais são as condições? Pessoa física estrangeira residente no país, então aqui pessoa física estrangeira. Pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil. Pessoa jurídica brasileira da qual participe a qualquer título pessoa estrangeira física ou jurídica que resida ou tenha sede no exterior e possua, aí vou destacar aqui também, e possua a maioria do capital social. Parágrafo 2º. Aplica-se ao arrendamento todos os limites, restrições e condições aplicáveis à aquisição de imóveis rurais por estrangeiro.
Parágrafo terceiro. A escritura de arrendamento mencionada no parágrafo primeiro desse artigo será lavrada com observância do provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, número 43, de 17 de abril de 2015. Se não me engano, esse provimento já está integralizado no provimento 149, que dispõe sobre o arrendamento de imóvel rural por pessoa estrangeira, residente ou autorizada a funcionar no Brasil, bem como pessoa jurídica brasileira, da qual participe a qualquer título pessoa estrangeira física ou jurídica que resida ou tenha sede no exterior e possua maioria do capital social, observado no que couber as disposições deste provimento conjunto. Artigo 201. A aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira não pode exceder 50 modos de exploração indefinida, área contígua ou descontígua, sendo o valor do módulo fixado pelo INCRA para cada região e podendo o limite dos módulos ser aumentado pelo Presidente da República, ouvido o Conselho Nacional de Defesa. Esse aqui é um artigo que eu também vou destacar em função da importância dele. Parágrafo primeiro. A aquisição por uma só pessoa física de apenas um imóvel com área igual ou inferior a três módulos, independente de autorização ou licença, salvo as exigências gerais determinadas em lei, tais como as restrições em áreas indispensáveis à segurança nacional e à comprovação de residência no Brasil. Parágrafo segundo. A aquisição por pessoa física de imóvel com área entre 3 e 50 modos de exploração indefinida depende de autorização do INCRA. Parágrafo terceiro. A aquisição por cônjuge brasileiro casado sob o regime da comunhão parcial ou total de bens com estrangeiro também depende de autorização ou licença do INCRA, ressalvado o disposto no parágrafo primeiro deste artigo. Parágrafo 4º. São considerados brasileiros naturalizados os portugueses que tiverem adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis nos termos do Decreto 70.436, de 18 de abril de 1972, que regulamenta a aquisição pelos portugueses no Brasil de direitos e obrigações previstos no Estatuto da Igualdade e da outras providências. Artigo 202. A aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica estrangeira depende sempre de autorização ou licença do Ministério da Agricultura, mesmo para imóvel com área igual ou inferior a 3 módulos. Artigo 203. O tabelião de notas, encarregado de lavrar a escritura pública de aquisição de terras rurais por estrangeiro, deve exigir e fazer constar do instrumento público a apresentação: 1. Em se tratando de adquirente pessoa física, A. Da cédula de identidade de estrangeiro permanente expedida pelo Departamento de Polícia Federal. B. Do atestado de residência no Brasil expedido por órgão da Secretaria do Estado com atribuições de segurança pública. E C. Do ato de autorização ou licença do INCA para aquisição pretendida, expedido há no máximo 30 dias. 2. Em se tratando de pessoa jurídica, os documentos comprobatórios de sua constituição. B. Do ato de autorização ou licença para funcionar no Brasil. C. Do ato de aprovação a que se refere o artigo 202 desse provimento conjunto, expedido pelo Ministério da Agricultura no máximo 30 dias. D. Do ato de autorização do Presidente da República em caso de aquisição, além dos limites pré-estabelecidos em lei e mencionados no artigo 201 desse provimento conjunto. Parágrafo 1º. A exigência constante da linha C do inciso 1 deste artigo não se aplica à aquisição de área igual ou inferior a 3 módulos e deve ser substituída por declaração de pessoa física adquirente de que não é proprietária ou possuidora de outros imóveis no território nacional. Parágrafo 2º. Se uma pessoa física estiver adquirindo mais de um imóvel com área igual ou inferior a 3 módulos, é indispensável a apresentação da autorização ou licença constante da alínea C do inciso 1 deste artigo. Parágrafo 3º. Os documentos a que se refere o inciso 2 desse artigo serão mencionados na escritura pública e arquivados na serventia, conforme o disposto no artigo 191 desse provimento conjunto.
Então vamos encerrar por aqui. No próximo encontro, a gente retoma aí a leitura do capítulo 5 das Escrituras Públicas de Divisão de Imóvel Rural. Muito obrigado, um abraço.